Olá, alunos! Aqui é a professora Gisele. Hoje a gente vai apresentar aqui sobre Introdução à Química. Esse slide foi feito pelo meu amigo Diego dos Santos Freitas, né? A gente fez o mestrado juntos. Agora eu já terminei o doutorado, mas eu agradeço ao Diego, né? Que a gente sempre estamos trabalhando juntos, ok? Então a gente vai começar aqui com a Introdução à Química. Então vamos lá, continuando. Os aspectos históricos. Então, muito antes da química se estabelecer como ciência, e mesmo antes do advento da história, que inicia-se de um ponto de vista formal com a invenção da escrita, ou seja, em tempos pré-históricos, já se fazia o uso de operações de substâncias químicas, podendo-se assim falar em uma pré-química, uma protoquímica, ou algo equivalente. O uso do fogo, por volta de 500.000 a.C., para fins de iluminação, aquecimento, bem como para cozimento de carnes e outros itens, foi sem dúvida um dos primeiros usos dos fenômenos químicos, neste caso a combustão, para a melhoria de qualidade de vida dos seres humanos. Então, esse uso, né, de pigmentos, né, que são óxido de ferro, calcário, por exemplo, né, para a produção de pinturas rupestres ou orgânicos, como a brichina e urucum, por exemplo, para a produção de tintas para fins de adorno corporal, são exemplos de utilização dos conhecimentos de química empírico por parte de civilizações pré-históricas, incluindo-se aí civilizações que existiram nas Américas, conforme atestam os estudos realizados no Parque de Serra do Capivara, no município de São Raimundo Nonato. Então, a extração e manipulação de metais, escavações arqueológicas, têm mostrado que há cerca de 4.000 anos antes de Cristo já era conhecido o processo de obtenção do cobre, né? Então, por aquecimento dos seus minerais, foi ainda um dos primeiros empregos marcantes de conhecimentos químicos empíricos. Então, esse uso de metal, né, tal uso de metais, em função mesmo de sua importância, chega a nomear etapas de desenvolvimento da civilização humana, tais como a idade de cobre, idade de bronze, que é a liga de cobre com estranho, e a idade de ferro. Então, assim, grande parte das atividades realizadas eram de natureza prática, sendo os conhecimentos adquiridos de forma empírica, sem a preocupação em elaborar-se qualquer tipo de arcabouço teórico ou explicativo, salvo, é claro, as explicações de caráter místico religioso, no que poderíamos chamar de primórdios da atividade química. A prática precedeu a teoria e grande parte das atividades que envolviam o uso de transformações de substâncias químicas eram desenvolvidas com fins eminentemente práticos e utilitaristas. Então, os filósofos pré-socráticos, né, a partir de 600 anos de Cristo, então tudo o que existe se formou a partir de misturas. Essa era a ideia deles, né? E aí a mistura de quê? Existem elementos que são responsáveis por constituir tudo o que existe. Quais são os elementos? É o ar, a terra e a água. Então, essa teoria dos 4 elementos, ela perdurou por muito tempo, tanto na química, quanto na biologia, na medicina, né, do, da psicologia também, né, o flegromático, né, então os 4 humores, o carismático, enfim. Isso também se vê nos filmes, né, do Harry Potter, aquelas 4 elementos, e perdurou por muito tempo na ciência, no início, né, da filosofia. Então aí tem Demócrito, 460 a 370 a.C., e Leucipo, 470 a 380 a.C., considerava que toda a matéria do universo era formada por átomos, indivisível em grego, existindo um único tipo de átomo eterno e imperecível,
que se movimentaria no vazio. Demócrito, que segundo Aristóteles pensou sobre tudo, propunha uma visão fragmentadora da natureza, não apenas com relação à matéria, mas também com relação ao tempo e ao espaço, que segundo ele eram divididos em porções descontínuas. A despeito das descobertas posteriormente feitas no tocante à estrutura da matéria, as ideias de Demócrito e Leucipo estavam em essência correta, e é mesmo admirável que há mais de 1500 anos, né, e contando apenas com o recurso de suas mentes, um conceito de partícula elementar tão próximo da atual tenha sido elaborado, que foi o conceito de átomo feito por Demócrito. Então, antigamente, né, eles pensavam assim, que só existe átomos e vácuo entre eles, todo mais é mera, não existe, né? Então, esse daí foi derrubado, porque existe subdivisões do átomo, que é elétrons, prótons, nêutrons e assim vai. Né? Infinito é o número de átomos e variedade. Então, átomos não são indestrutíveis, são eternos. Cor, sabor, textura, etc. são intrínsecos dos átomos, mas derivam de seu tamanho, forma, posições relativas e de seus movimentos. Eles falavam também de um átomo macho, outro átomo fêmea. Então, todas essas questões aqui, né, o estudo experimental da atomística, essas partes aqui da indestruição ou indivisão do átomo foi derrubado. Escola de Sócrates. 470 a 399 a.C. Sócrates não fundou uma escola como diversos outros filósofos. Era um pregador que ensinava em locais públicos e não escreveu nada de seus pensamentos. Suas ideias chegavam até nós através dos escritos dos seus discípulos, principalmente Platão, que faz de Sócrates porta-voz de muitas de suas ideias, sendo difícil separar o pensamento dos dois. O mesmo ocorre com outros autores que escrevem sobre Sócrates. Então, o conhecimento do homem, ele acreditava na imortalidade da alma, Sócrates, e que ele próprio recebeu em sua vida uma missão do deus Apolo para que ele defendesse e conhecesse a ele mesmo. Dessa forma, a filosofia tornava-se um incessante exame de si e dos outros, colocando o homem e os seus problemas como centro dos interesses da filosofia. A sabedoria passa a ter como objeto de pesquisa o homem. A sabedoria humana é o quanto o homem pode saber sobre o próprio homem. Sócrates busca responder à questão de que é o ser, a natureza última, a essência do homem. A essa pergunta, Sócrates responde que o homem é a sua alma e a alma do homem é a sua razão. A alma do homem, né, ele relata que a alma do homem é a sua consciência. A alma é o que dá ao homem a sua personalidade intelectual e moral. Cuidar de si mesmo é o cuidar da própria alma, mais do que do corpo. O educador tem, assim, por tarefa ensinar os homens a cuidar da própria alma. Sócrates considerava-se um educador e, como tal, tinha por tarefa ensinar as pessoas a cuidar da alma. Então, essa aqui é a ideia de Sócrates, né? Escola de Sócrates. Então, o pensamento aristotélico, né? Tudo era baseado em uma lógica, como explicar interações através do vácuo, como explicar a movimentação incessante dos átomos e os 4 elementos. Esse era o pensamento aristotélico. Então, Aristóteles, 384 a 322 a.C., admitiu que os 4 elementos, ou anti-princípios, fundamentais eram frio, quente, úmido e seco. Esses princípios, agrupados 2 a 2, produziam, por sua vez, os 4 elementos de Empedócles. Assim, seco mais frio, terra, é igual terra, seco mais quente, fogo, úmido mais frio, água, úmido mais quente, ar. Perceba-se que a ideia dos 4 elementos, assim como entendia por Aristóteles, deixa aberta, ou como diríamos atualmente, fornece suporte teórico para a ideia de transmutação, tão cara aos alquimistas, uma vez que, acrescentando ou retirando determinado princípio de uma substância, seríamos então capazes de convertê-la em outra. Então, esse era o pensamento de Aristóteles. Alquimia, século II.
Quem não desejaria viver para sempre e na mais absoluta riqueza material e espiritual? Via de regra, quando se fala em alquimia, a pedra filosofal, capaz de transmutar qualquer metal em ouro, o elixir da longa vida, capaz de dar a quem que utilizar a vida eterna, são enfocados como os principais objetivos da prática alquímica, da alquimia, né? Contudo, estes eram apenas os propósitos esotéricos dos alquimistas, existindo, contudo, propósitos esotéricos, que eram tão ou mais valorizados. Tem a proposta religiosa, material, não, religiosa que não é material, e a material. Então, a alquimia, naturezas e propósitos. Em seu livro, La Alchimie, Serge Routy, 1991, ao ver-se às voltas com a espinhosa tarefa de definir a alquimia, afirma: portanto, é muito mais difícil do que se pensa dar uma resposta exata à pergunta: o que é a alquimia? Esta palavra, alquimia, abrange domínios diferentes que podem ser, portanto, e pode ser agrupadas em 5 aspectos principais. 1. Doutrina secreta, filosofia hermética. 2. Teorias que se poderia qualificar de científicas sobre a constituição da matéria. 3. Arte prática, cujas finalidades principais são a transformação dos metais e a medicina universal. 4. Uma mística. 5. Arte magna, curiosa aliança de misticismo, aspirações religiosas, de filosofia, de processos práticos, espécies de síntese e aspectos precedentes da origem da alquimia. Então, a alquimia, né, é a descoberta da transformação da matéria e definição dos estados e envolve misticismo, observação, purificação e transmutação. Então, eles buscavam a vida eterna, né, através de uma fórmula, buscavam também transformar materiais em ouro, né, a riqueza material e a espiritual. Era isso que era a busca deles. Esse aí é o símbolo da alquimia, né? E a mudança de uma matéria podia formar um outro tipo de matéria. Então, transmutar o elemento natural ou um tipo de matéria em ouro. Então, aqui é um forno da alquimia, né, usado. Eles foram responsáveis por vários instrumentos da química, né? Então, o forno na antiguidade, né, dos alquimistas, eles davam grande importância aos efeitos do aquecimento sobre as substâncias, encontrando em seus trabalhos a descrição de diversos tipos de fornos e do trabalho experimental realizado com sua utilização. O papel central desempenhado pelo forno nos trabalhos da alquimia faz-se sentir nas gravuras que representam o alquimista em seu laboratório. Invariavelmente, o forno é um dos elementos centrais. Essa posição de destaque ocupada pelo forno no laboratório da alquimia, do alquímico, deve-se ao papel central de suas operações efetuadas na busca incessante de obtenção da pedra filosofal e do elixir de longa vida. Então, nesse laboratório, eles faziam já a calcinação, a destilação, né? Então, essas gravuras mostram inúmeros artefatos destinados à destilação, digestão, que podem ser encontradas em manuscritos alquímicos gregos, árabes e chineses. Os fornos chineses destinados à destilação possuem áreas através das quais passava água resfriada, em muito lembrando os modernos condensadores. Então, ocorre no declínio do Império Romano e a ascensão do domínio árabe nas margens do Mediterrâneo. Os árabes começam a aprender a prática da alquimia, né, e essas substâncias, cloreto de amônio e hidróxido de sódio, são descobertas. Então, a alquimia, responsável pela metalurgia, a mineração, a destilação, preparo de substâncias, né, teste de reconhecimento de substância, e explode esse conhecimento da alquimia em grande parte do Oriente Médio. Então, a alquimia também, mais a saúde, dá origem à iatroquímica, que hoje é a farmacologia. Aí nós temos aí as substâncias, né, utilizadas pelos alquimistas, que é a soda barrilha, que é a soda cáustica, a mármore,
a cal viva, né, e a cal apagada. Outras substâncias utilizadas foi o vitríolo azul, o vitríolo verde e o alúmio. Esses três, né, a síntese desses três formava o óleo de vitríolo. Outra reação era o óleo do vitríolo mais o salitre fazia a água muriático, que é o ácido clorídrico produzido no estômago, né, uma substância produzida. Eles já começavam a sintetizar substâncias, né, que tinha no corpo humano, que é o ácido clorídrico. Então, o óleo de vitríolo mais o salitre produzia o ácido muriático, que é o ácido clorídrico. Da alquimia para a química. Em 1597, publicou o livro Alquimia, o Andrés Libavius, que é a arte de desdobrar misturas em seus componentes e em conhecer as propriedades e formas de reagir de seus componentes. E aí tem as várias substâncias que eles sintetizavam e produziam outros, né? Não dá para ver direito. Então, a partir de tantas contribuições para o conhecimento que temos hoje dessa ciência, podemos defini-la como sendo é a ciência que estuda a composição, estrutura, propriedades da matéria e as mudanças que ocorrem durante as reações químicas e sua reação com a energia. Método científico. Então é um método, né, que é utilizado pela ciência para chegar a um determinado solução de um problema. Então, parte primeiro a hipótese, que seria uma provável explicação, depois essa comprovação através de experimentos, aí pode virar lei e teoria. Então, como cientistas, estudamos problemas que nós próprios escolhemos ou problemas propostos por alguém, na esperança de encontrar uma resposta ou uma informação útil. Então, o processo científico ele é fundamento de toda a ciência. É necessário passar pelo método científico. Então, ele vai primeiro observar, que é enxergar o problema, exemplo, aquecimento global, solos inférteis, poluição, uso de energias biodegradáveis. E, segundo, compreender ou buscar referências. Então, verificar trabalhos já executados ou realizados por outros cientistas, para poder embasar o que você está estudando. E terceiro, intervir. Então, primeiro tem que formular uma hipótese, que é uma explicação provisória, depois realizar experimentos e tratar os dados numéricos quantitativos e as informações qualitativas. Depois de vários experimentos, a hipótese pode se tornar lei, um enunciado verbal conciso ou uma expressão matemática que parece inalterável sob as mesmas condições. Uma vez que muitas experiências reprodutíveis tenham sido feitas e os resultados experimentais tenham sido generalizados sob a forma de uma lei, talvez seja possível imaginar uma teoria capaz de explicar as observações feitas. Uma teoria é um princípio unificador. Um exercício. Por que você deveria estudar química? A química é prejudicial? E quais são os objetivos da ciência? Vocês vão fazer sobre esse exercício. A matéria. Tomamos